Nesse vídeo, irei contar uma história sobre a primeira bolha especulativa financeira que o mundo tem notícia, a bolha das tulipas holandesas. Olá, bem-vindos ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilhe conteúdos de finanças, investimentos e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. Na Holanda, dos anos de 1600, era uma beleza. Você aplicava o que tinha guardado para dar entrada numa casa e, em pouco tempo, já tinha o suficiente para comprar casa, à vista. Nunca tinha sido tão fácil fazer dinheiro. Todo mundo queria entrar nessa. Tinha até gente largando o trabalho para ficar só especulando no mercado financeiro das tulipas. E dava certo. Isso, com certeza, parece alguma coisa que você já viu. Mas trata-se de um mercado diferente. O de compra e venda de tulipas, que floresceu na Holanda do século XVII. Essas flores caíram no gosto dos endinheirados da Europa, logo depois que foram trazidas da Turquia. E os holandeses, que sabiam fazer dinheiro tão bem como faziam moinhos, começaram a plantá-las a rodo para abastecer esse povo. Aí apareceu um elemento surpresa nessa história. Um vírus. Quando ele contaminava a tulipa, deixava a flor fraquinha e danificava o pigmento dela. Péssimo para a planta e ótimo para os humanos. O que era um dano para o vegetal deixava a flor mais bonita, com listras brancas, leitosas, entremeando a pigmentação da flor. Esse vírus, porém, só atacava as plantas de vez em quando, o que tornava essa variedade um tipo raro, exclusivo. Tão exclusivo que ganhou um nome pomposo e um preço estrondoso. Em 1624, um botão dessa flor custava, em florins holandeses, o mesmo que uma casa em Amsterdã. Ou, para ficar só nos artigos de nome pomposo e preços estrondosos, valia basicamente o que um carro Porsche custa hoje, um apartamento de R$1 milhão. Desse jeito, essa tulipa especial logo deixou de ser um mero luxo para virar simplesmente um luxo. Seu preço, alto, também puxou para cima a cotação de outros tipos de tulipas. A mera existência de um Porsche de R$1 milhão faz com que um outro carro de R$90 mil pareça barato, não é? Então, com as tulipas ordinárias foi a mesma coisa. Bastava ser uma tulipa que já era bom. Não faltaria gente a fim de pagar caro por qualquer uma. Os floristas só faziam negócios na primavera, quando os bulbos, que são as raízes das quais nascem as tulipas, floresciam. Mas, conforme os preços foram aumentando, isso deixou de fazer sentido. Se você fosse um florista e precisasse de dinheiro no meio do inverno, meses antes de ter como vender as plantas, não teria problema para levantar capital. Era só vender o próprio bulbo, sem a flor, e deixar o cliente esperando a tulipa surgir. Um mercado novo foi nascendo. Especuladores passaram a comprar bulbos aos montes, na esperança de revendê-los mais caros quando as flores dessem as caras. Convenhamos, um investimento bem esperto, já que os preços não paravam de subir. Na verdade, os especuladores nem precisavam levar o bulbo para casa. Ficavam apenas com um contrato, um título no jargão financeiro, que lhes dava direito ao dinheiro que a flor rendesse mais tarde. Não demorou e passaram a comercializar os próprios contratos. Quem tivesse pagado 1.200 florins por um desses títulos, esperando que o bulbo subisse de preço até a primavera, às vezes preferia vender para algum interessado por 1.300 e embolsar o lucro na hora a ter que ficar esperando. Esse outro sujeito podia encontrar alguém a fim de pagar 1.400 e vender
de uma vez, levando 100 florins para casa sem fazer força. A coisa era tão tiro certo que os mais espertos começaram a fazer um malabarismo financeiro. Pegar, digamos, 1.400 florins emprestados para comprar o bulbo e vendê-lo no mesmo dia por 1.500. Isso é mais do que dinheiro fácil. É lucrar sem ter investido nada. Coisas que os especuladores de hoje em dia chamam de alavancagem. Um holandês qualquer que acordasse sem um tostão no bolso podia fazer o empréstimo de manhã, comprar a tulipa no meio-dia e vender mais caro à tarde. Pagar o que devia com juros e ir dormir com o lucro. Dava para viver disso até. E ainda dá. Tanto que os bancos fazem dinheiro exatamente assim até hoje. Eles pegam dinheiro emprestado, pelo menos o triplo do que tem, e usam o dinheiro para investir. Depois, pagam tudo e vão dormir com lucro. O Lehman Brothers, maior banco de investimento nos Estados Unidos até 2008, chegava a tomar empréstimos de 30 bilhões de dólares para cada 1 bilhão que tinha nas mãos. É como se alguém que ganha 5 mil reais por mês, hoje, pegasse empréstimos de 2 milhões todo ano. Pagar tudo isso e ir dormir mais rico não é para qualquer um, nem para o Lehman, que acabou falindo, levando a economia mundial junto. Mas essa é uma outra história. Vamos voltar a falar de flores? A especulação com os bulbos de tulipa crescia e o preço ia na mesma toada. No auge do boom, em 1636, a tulipa mais cara subiu 300%, de 2.000 florins para 6.000 florins. Com as flores menos caras, foi mais ainda. A tulipa do tipo normal, mais comum, subiu de 20 para 225 florins, mais de 1.125%. O mercado das tulipas tinha pegado fogo. Se você adquiria um título de bulbo pelo preço que fosse, sempre apareceria alguém para comprá-lo por um valor maior. Só que fogo não é eterno, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Torciam os especuladores. Mas não foi. Esse mercado só se sustentaria se os preços continuassem subindo para sempre. Mas os valores ali já não tinham mais nada a ver com a demanda pelas flores como artigos de luxo. Não havia tantos nobres dispostos a gastar o preço de uma mansão numa florzinha para mostrar para os amigos. A quantidade de gente assim é um recurso finito. Àquela altura não havia mais um consumidor final para valer. As pessoas só compravam os títulos por valores extorsivos na esperança de que surgisse algum tolo lá na frente disposto a pagar mais ainda por eles. Mas essas pessoas tolas também são um recurso finito. Uma hora começaram a faltar compradores. E para piorar, descobriram um monte de fraudes. Floristas estavam vendendo mais contratos do que a quantidade de bulbos que tinham em estoque. Era como imprimir dinheiro falso. Outra, ninguém sabia que o responsável pela existência da tulipa mais cara era um vírus. Nem se fazia ideia do que era um vírus, já que a vida microscópica era desconhecida na época. Se o vírus não infectasse o bulbo, nascia uma tulipa normal. E o investidor via que tinha comprado gato por lebre. Quando tudo isso veio à tona, a desconfiança reinou e o mercado desabou e desapareceu de vez. Quem tinha vendido a casa e a carruagem para investir no dinheiro fácil das tulipas se viu sem dinheiro de uma hora para outra. Os contratos tinham virado títulos podres, como dizem os economistas. Não valiam mais nada. Fim da história. Obrigado por assistirem, compartilhem sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!